Olá! Que bom que você veio. Vamos falar um pouquinho de aprender? Como é que será que a gente aprende? A gente aprende as coisas, mas a gente nunca para pensar como é que eu aprendo. E num dos cursos que eu fui fazer, eu descobri que haviam processos, 4 processos de aprendizado. Qualquer aprendizado, qualquer coisa, qualquer área da vida. Olha só que interessante. Mas só que até então eu não sabia disso. Eu não sabia que eu não sabia. Então eu já estava no primeiro processo de aprendizagem, que é o inconsciente incompetente. Esse processo inconsciente incompetente quer dizer que eu não sabia que eu não sabia. Então era uma coisa inconsciente, eu nem sabia. E incompetente, porque se eu não aprendi, eu não tenho competência para entender. Olha só que interessante. E aí eu fiquei a par dos processos. Então eu passei para a segunda etapa de aprendizado. Ou seja, eu me tornei consciente, mas continuava incompetente. Quer dizer, eu já estava consciente disso, desse aprendizado. Eu não estava mais inconsciente. Só que eu continuava incompetente. Por que eu continuava incompetente? Porque eu não tinha absorvido isso direito, não tinha aprendido direito, compreendido. Então eu estava aqui, consciente, porém incompetente. Só que aí o que eu fui fazer? Fui estudar, fui me dedicar para entender o processo. Todos eles. Gente, é aqui que muita gente desiste. A pessoa, quando tem consciência do que ela não sabe, ela não liga para aprender. Sabe? Desiste. Ah, tem gente que não quer nem saber. E aí mais tarde ela vê uma pessoa que sabe muita coisa e ela fala assim: nossa, fulano como é inteligente, como se ela fosse menos. Então não tem diferença. A diferença é no desempenho que você tem de passar desse segundo processo consciente, porém incompetente, para um terceiro processo. Daqui para cá que está grande jogado, grande segredo. Porque eu quero me tornar competente, consciente. Consciente, só que competente. E aí, com todo o meu esforço, com toda a minha dedicação, com toda a minha atenção para o assunto, e ficar repetindo para o meu cérebro, repete bastante, o cérebro acaba fazendo download dessa informação, vai lá para a pastinha e fica lá armazenado. Então, às vezes você nem lida mais com o assunto. Só que se uma hora você precisar do assunto, talvez você precise voltar lá, fazer uma revisão do assunto, mas aí rapidinho você lembra. Por quê? Porque estava na pasta, você estava competente. Então você estava conscientemente competente. Foi só uma questão de relembrar, percebe? Muito bem, se você conseguir passar aqui para cá, é com um esforço consciente, esforço positivo. Eu não vejo esforço como sacrifício, não. Veja esforço como dedicação, tá bom? E aí você vem para cá, aí você fica competente. Ou seja, você consegue ensinar o que você sabe. Aliás, você só se torna competente depois que você consegue ensinar. Você só aprendeu quando você consegue ensinar. Aí você fica consciente e competente. E o último estágio, né, que a pessoa fala: nossa, fulano é inteligente e tal, né? Nossa, eu queria ser assim. Mas você se dedicou? Você deu o melhor de você? Você quis aprender? Você pagou o preço disso? Então, isso é muito importante. Aquela etapa que eu falei aqui, do seu esforço, da transição aqui. Mas se você o fizer, com certeza você chega no último estágio aqui,
que é o inconsciente, só que agora competente. Veja só, é inconsciente igual no primeiro, só que agora é competente. Não é mais incompetente. Agora você nem sabe o quanto você sabe. Por aí, é por aí. Então, o que você vai levar para você com essa informação? É a dedicação que você tem que ter quando você quer aprender alguma coisa. Insistentemente. Não é decoreba, tá? Às vezes você começa com a decoreba, mas depois não adianta só armazenar a informação, você tem que compreender. Tá? Aí você se torna inconsciente competente. Tá bom? É uma questão de dedicação, só isso. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, você que tá aí, você tem capacidade, só depende de você. Tá bom? Então, ó, beijo de luz no coração. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.